Paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui nesta tarde de sábado, dia 18 de maio, com muita alegria, recebendo a grata oportunidade da parte do Senhor de comunicar com você que está aí já entrando. Estamos em uma programação de conversarmos, meditarmos na palavra do Senhor e orarmos juntos com a cantora Karine Almeida, ela que serve ao Senhor em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá em Lisboa, capital do país de Portugal. Estamos em uma interatividade, mas possivelmente em virtude de alguma instabilidade na rede móvel ou algo deste gênero, nós não estamos conseguindo. Mas agora nós vamos tentar aqui em nome de Jesus, e o Senhor vai nos abençoar. Você vai compartilhando aí essa transmissão. Glória a Deus. Aleluia! Oh, que maravilha. Foi bastante difícil, mas conseguimos. Então, pastor, só que eu não estou vendo o senhor. Não, mas isso aí vai dar certo. Acredito que vai dar tudo Eu certo. não sei se os demais irmãos conseguem ver, mas eu não estou visualizando o pastor Plauto aqui. Eu consigo te visualizar perfeitamente. Os outros conseguem ver tanto o pastor Plauto quanto a mim? Respondam aí, por favor. Exatamente. Vão notificando aí para que a gente tenha uma noção. Se você está nos vendo, ambos, você diga, estamos vendo os dois. Olha aí, ó. Só você que não me enxerga. Não, mas vai dar certo. Se o senhor perceber, nunca é normal com a gente, né, pastor? Nunca é normal. Eu já entendi tudo, Karine. Eu não estou enxergando o senhor. Não, mas o importante é que Jesus está enxergando a gente. Eu pensei até em encerrar a telinha e só abrir de novo, já que eu consegui conexão com o senhor. Eu acho que eu vou sair um pouquinho e já entro de novo, pode ser? Vai lá, faz isso aí. Enquanto isso, os irmãos vão compartilhando essa transmissão. Deus abençoe, muitos irmãos entrando aqui. E vamos orar logo, vamos meditar numa porção da Bíblia e clamarmos pelo estado do Rio Grande do Sul. Eu estava falando que realmente existem instabilidades na rede móvel e é perfeitamente compreensível em virtude de todo o contexto que nós estamos vivendo, mas eu quero que em nome de Jesus, você esteja conosco. E agora? Não. Jesus de Nazaré. Eu acho que o meu Instagram tá com algum problema. E olha que eu atualizei ele de novo. Eu não sei, ele tá travando bastante. Eu percebi isso, ele tá travando. É o meu. Pode ser que seja, então. E será que tu não consegues entrar pelo Instagram do Dr. André? Consigo também. Então, quem sabe, tenta pelo Instagram dele. Sai aí. Oi. Eu não me importo. Eu tô ouvindo o senhor, tá tranquilo. Não, mas eu penso que é importante a gente estar de forma simultânea. Faz assim, ó. Enquanto os irmãos vão entrando, vão compartilhando, tu sai do teu e entra pelo Instagram do Dr. André para a gente fazer um teste. Tá bem. Até logo, então. Até logo. Enquanto a cantora Karine está se programando, você vai compartilhando. Muitos irmãos estão entrando aqui. Deus abençoe, meu amor. Estamos aqui no nosso lar. Deus te abençoe. Jana, obrigado pelo apoio. Muitos irmãos. Maicon, Dr. André Carlos, aí emprestando seu Instagram para sua esposa. Caleb Machado, Eloí. Deus abençoe. Vamos entrando aí, meus amados. É uma live de meditação na Bíblia e também de troca de informações, e logo vamos entrar mais ainda na presença de Deus. Deus abençoe, irmão Jean. Deus abençoe, Sofia. Isto mesmo, vamos entrando e compartilhe na sua rede de interatividade. É uma live de cunho espiritual. Estamos aqui em nosso lar, no município de Cachoeirinha, região metropolitana da cidade de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Deus abençoe. Ao Gustavo, obrigado. Esteja conosco, compartilhe. Vamos estar na presença de Deus. Enquanto isto, você vai me informando aí se você está
realmente nos ouvindo de forma perfeita, a visualização está tranquila. Enquanto você compartilha, vai me dando aí um feedback que está tudo tranquilo. Muito obrigado pelos irmãos que estão aí conosco. Deus abençoe o Pablo. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. E estamos aqui com muita alegria, com muita expectativa em Deus, de que este momento é um momento precioso. Pastor Mateus Oliveira, nosso amigo, nosso companheiro de longos anos. Obrigado, Pastor Mateus. Deus te abençoe, junto da tua família, aí no Litoral Norte. Ele que é pastor setorial da Assembleia de Deus no campo de Imbé. Desfrutamos de uma comunhão já há muitos anos. Obrigado pela tua gentileza de nos honrar, Pastor Mateus, em estar conosco. Deus abençoe. Vamos ver agora se a cantora Karine consegue estar conosco através do Instagram do seu esposo, Dr. André. E agora? Amém, agora estou lhe vendo. Aleluia! Glória a Deus. Liga as luzes, por favor. Maravilha, maravilha. Pastor, que alegria estar aqui. A gente sabe que Da mesma forma. Sobre a batalha, né? Olha aí. Batalha. Você imagina, Karine, nós estamos há 42 minutos procurando interagir aqui. Imagine só, 42 minutos. E a gente não desiste, né? Não, a gente, eu tenho um lema, irmã Karine, eu tenho um lema comigo. Nós fomos formados para nunca desistir. Mas é claro, se o povo soubesse o que a gente já enfrentou, né? Meu Deus, com certeza. Mas vou deixar assim, ó, vou deixar você conduzindo e mesmo que esteja no meu Instagram, você conduz e eu sou o teu convidado. Amém. Então, a paz do Senhor, Pastor Plauta, a paz do Senhor, meus irmãos queridos. Que coisa boa que a gente conseguiu estar aqui. Amém. Infelizmente, eu tenho um problema no meu Instagram, então já desinstalei. Depois vou instalar de novo. É comigo o negócio. Mas é tranquilo, vai dar certo, em nome de Jesus. Nós estamos a quase 10 mil quilômetros de distância, né? Aqui de Lisboa até Caixeirinha, onde o pastor Plauto mora. E meus irmãos, eu fico muito feliz pela conexão que Deus nos permite ter através das redes sociais, aqui do Instagram, Facebook, YouTube. E é muito bom isso. E por que nós estamos aqui? Para quem está chegando agora, inclusive vai enviando o aviãozinho para demais pessoas. Eu não sei se os meus seguidores lá vão captar, né, que a gente está aqui no André, mas vai ficar salvo depois e é o que importa. Depois eu vou salvar também, pastor, para colocar lá no meu canal no YouTube, porque é muito importante. Isso, e no Facebook também, que são públicos diferentes e eles gostam de acompanhar o nosso trabalho, né? E pastor Plauto, por que nós estamos aqui? É principalmente pela causa do reino e por aquilo que está acontecendo no Rio Grande do Sul neste exato momento. Por mais que eu esteja longe, eu estou perto, né? E a dor dos meus irmãos também é a minha dor, é a dor da minha família. O André apanhando, mas o André tem chorado junto comigo, tem orado, clamado, jejuado junto comigo. Por quê? Porque a gente sabe, o nosso irmão está passando por uma luta, e a luta não é só dele, é minha também. A dor dele é minha também, isso é bíblico. E eu li com os irmãos, inclusive na live passada, que eu tinha feito no Instagram, a questão do propósito de Daniel, né? No capítulo 10 de Daniel, capítulo 12, que o Senhor diz para ele, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. E é tremendo que no livro de Isaías também a gente vê que cala exatamente com isso. Isaías capítulo 65, versículo 24. E será que antes que clamem, olha só, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Então, pastor, antes de nós clamarmos aqui, de nós orarmos, assim como o senhor falou com Daniel, assim como nós lemos aqui em Isaías, o Senhor já nos viu, já nos ouviu e já respondeu. Eu tenho certeza que tem respostas de Deus para o nosso Rio Grande do Sul. Irmãos, talvez alguns não tenham noção de que o reino das trevas, questão de macumbaria, feitiçaria, né, batuque, coisa nada toda desse tipo, é muito maior no Rio Grande do Sul do que qualquer outro estado do Brasil. E os filhos das trevas não estão parados nesse momento, eles estão lá fazendo trabalho. Eles estão fazendo trabalho nesse momento. Eles não param, não. E nós, como igreja, também estamos
fazendo a obra de Deus e estamos em movimento. E o nosso Senhor, ele é muito maior do que o nosso adversário. E é por esta causa que nós estamos aqui ao vivo. Na semana passada, fizemos uma live com a irmã Sueli, ela que é cantora, pregadora, e foi uma benção. E o Senhor colocou no nosso coração para essa semana fazermos essa live com o pastor Plauto Vanzin, que nós conhecemos há mais de 20 anos. Pastor Plauto já foi meu pastor, já foi superintendente da juventude, onde eu participava. Pastor Plauto foi um dos mentores, ali, meus mentores, né? Um daqueles que me ensinou a apresentar programa. Apresentamos por muitos anos na Rádio Esperança. E, pastor Plauto, o senhor hoje trabalha na itinerância, casado com Janaína, nossa amigona do coração, pai de Keren, pai de Mateus, servo de Deus, e é superintendente hoje da UMATPA, né? Olha que coisa linda. Também atua nos programas radiofônicos, né? Da rádio, da Matriz. Depois o senhor explica melhor, porque eu tentei anotar algumas coisas do que o senhor... É Tranquilo. secretário também do pastor João de Oliveira, e eu não sei se faltou alguma coisa aqui, mas que alegria. O senhor está aí firme e também está nessa causa pelo Rio Grande do Sul, né, pastor? Agora é com o senhor. Com certeza, irmã Karine. Mais uma vez, minha saudação com a paz do Senhor. Obrigado pelo convite. Você é uma menina, me permita usar o termo menina, embora que você já é mamãe, mas Então, você é uma menina especial para o nosso coração. Como você mesma disse, nós te conhecemos na tua pré-adolescência, servindo ao Senhor sempre junto dos teus pais, o evangelista Guaraci, a diaconisa Shirley, com o teu mano Gesiel. E Deus nos proporcionou congregarmos durante longos anos juntos, em torno mais ou menos de 20 anos, aproximadamente isso. Servimos ao Senhor juntos e sempre foi uma bênção poder estar com você, servindo ao Senhor, com a tua família. Nós viajamos muito tempo juntos, apresentamos programas de rádio, louvamos ao Senhor, ministramos a palavra e sempre é uma alegria podermos estar juntos. É claro que você, nessa distância, como você mesma mencionou, do outro lado do oceano, mais de 10 mil quilômetros, a rede mundial de computadores permite a nossa proximidade, geograficamente distantes, mas no espírito, no coração, no propósito, na fé e também, é claro, através da tecnologia, estamos próximos. Estamos vivendo dias muito difíceis, dias conturbados, dias de ansiedade demasiada, uma expectativa, o que será o dia de amanhã, os próximos dias, meses, etc. Mas você falou sobre algo interessante. Em meio a tudo isto, existe uma batalha espiritual. uhum. E se nós não entendermos desta maneira, infelizmente, nós vamos acabar pensando que é só uma questão climática, é uma questão ecológica, ou dentro do contexto da geologia e por aí adiante. Vamos apenas racionalizar a questão, Uhum. que não deve ser deste cunho racional apenas. É óbvio que nós devemos pensar, Deus nos deu a mente, Deus nos deu as faculdades mentais, Deus nos deu o poder do raciocínio, mas não podemos apenas racionalizar as coisas quando temos o conhecimento do mundo espiritual. Se nós separarmos esta questão, fatalmente, por ter uma inclinação humana que todos nós, seres humanos, possuímos, se separarmos a questão racional da espiritual, fatalmente nós vamos nos inclinar para o racional. E aí vamos ficar apreensivos, desesperançosos, desesperados, atônitos, perplexos, entre outras coisas. Então eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por esta iniciativa dentro de todo um universo de atuações do povo de Deus, mas aqui falando de forma mais centralizada ou focada, agradecer a você por essa iniciativa de conversarmos aqui um pouco, meditarmos brevemente numa porção da Bíblia e dedicarmos o restante do tempo para orarmos juntos com esses queridos irmãos que aqui estão conosco. Obrigado pelo convite, Karine, e fico à tua disposição. Bênção de Deus, pastor. E é tão lindo ver essa movimentação, sabe, de unidade. Eu fico vendo
doações. Aqui em Portugal fizeram uma arrecadação extraordinária, uma loucura. Eles pediram para parar, não dá mais para enviar nada, porque como é que vai mandar isso tudo para aí, sabe? Mas eu vejo que é a intenção do coração das pessoas em querer fazer alguma coisa. E quando aconteceu tudo isso, bom, os meus pais estão aí, meus tios estão aí, meus primos estão aí, minha família praticamente toda está aí. Então a gente quer ajudar. E quando vem no meu coração, né, o que eu posso fazer? Claro, eu vou ajudar como eu posso. Né? Tem vários irmãos que perderam casas, que precisam de algum suprimento, ou até mesmo que eu compartilhe nas redes sociais o Pix deles, para outras pessoas abençoarem também, sabe? Tudo é válido. Mas eu senti no meu coração, ore com o povo. Eu ouvi a voz do Senhor e falei com o André, eu disse, bem, vamos fazer uma live por semana durante esse período terrível que a gente está passando ali no sul, de oração. Ele, com certeza, porque é preciso nós nos levantarmos, não somente para questão de doações, de arrecadações, mas sim espiritualmente. Na verdade, isso é o principal, porque a nossa vida espiritual, ela demanda em todas as outras, né? Então, a Com minha certeza. é o reflexo da minha vida com Deus, a minha vida conjugal é o reflexo da minha vida com Deus, a minha vida ministerial é o reflexo da minha vida com Deus. Então, irmãos, sem comunhão com Deus, não tem nada que avance. Não adianta estar doando uma tonelada se eu não estiver orando por esse povo. Né? Eu posso arrecadar 10 toneladas de donativos, enfim, mas eu preciso orar por esse povo. Eu preciso entender que há uma batalha espiritual ali. Tem pessoas que estavam desviadas, afastadas do caminho do Senhor, que perderam suas casas e através disso já estão tomando decisão com Deus, sabe? Tem outras pessoas que perderam entes queridos e que estão... Eu vi esses dias, inclusive, sabe? Uma irmã que canta, ela é cantora e ela estava parada na fé. E ela foi uma das atingidas e ela teve uma iniciativa com mais outras pessoas de saírem embaixo de um viaduto e ali pregar a palavra de Deus no Glória a meio de tudo isso. Deus. E quando eu vi essa cena, o meu coração, ele se alegrou. Eu estou triste. Daniel esteve triste, a gente leu aqui no capítulo 10, inicia de Daniel falando da tristeza dele, por isso que ele entra no propósito com Deus. Neemias também, a Suelen pregou sobre isso, o semblante dele estava triste. Nós estamos tristes, é normal. Isso não quer dizer que não somos felizes, mas estamos tristes. É um momento passageiro, é um sentimento que a gente sente. Mas a gente vê o Espírito Santo falando. Deus, Pastor Plata, ele está gritando, ele não está nem falando, ele está gritando. Acordem. E eu vou dizer uma coisa aqui, irmãos. Eu morei por 30 anos, exatamente 30 anos e alguns meses no Rio Grande do Sul. Comecei a cantar com 3 anos de idade, gravei o primeiro CD com 12, já conhecia o Pastor Plauto nessa altura e sua família, viajamos muito. E eu posso falar com propriedade como é difícil a gente ver a desunião de muitos irmãos no Rio Grande do Sul. Eu não estou falando de outros estados, tem problemas nos outros, tem, mas eu quero falar aqui do meu. E eu entendo que uma das coisas que Deus está gritando é união, meu povo, união. Porque agora, no meio dessa enchente, não tem preto, não tem branco, não tem índio, não tem hindu, não tem japonês. Todo mundo precisa ser resgatado de alguma forma. Então, o Senhor, Pastor Plauto, ele está falando. E ele quer que a gente tome uma posição, ele quer que a gente faça alguma coisa diferente, ele quer que a gente estenda a mão para o irmão que é de outra placa, para o irmão que é de denominação. Isso não importa, no céu não há isso. E nós precisamos ver que Deus permitiu isso acontecer para um despertamento. Eu ouvi um pregador, se não me engano, ele é de Sapiranga, eu esqueci agora o nome dele. Mas ele gravou um vídeo em lágrimas e ele disse: o avivamento chegou no Rio Grande do Sul através de uma enchente. Olha só, porque o povo agora, as igrejas, que muitas vezes não aceitavam muitas pessoas, estão recebendo como abrigo, né? Pessoas de diversas religiões, ou seja, tabus estão sendo quebrados. Eu sinto aqui, pastor, eu sinto aqui a presença de Deus. Aleluia. Deus está aqui, Aleluia. sabe? Glória a Deus. Eu estou cuidando aqui no falar, o senhor me conhece, Claro. o senhor sabe, mas eu sinto que está quebrando barreiras causadas por homens, porque nós somos um só corpo, pastor. Aleluia. Glória o Deus, a Deus. ele está aí. Então, pastor Plauto, eu quero que o senhor, não sei se houve alguma experiência com o senhor durante essa enchente, alguma coisa de algum irmão, talvez que lhe marcou, de algum conhecido. Eu me marcou muito uma jovem lá de Estrela, inclusive, que perdeu o pai e a mãe nessa enchente. Imagina perder pai e mãe de uma vez só, sabe? Então, todo mundo perdeu alguma coisa.
E eu queria que o senhor relatasse, antes de pregar, essa experiência desta enchente, tanto na igreja, na matriz onde o senhor congrega. O que o senhor tem observado? O que tem lhe marcado, pastor? Pois então, irmã Karine, nós estamos residindo no município de Cachoeirinha, que é a região metropolitana de Porto Alegre, e por conta disto, Cachoeirinha foi também afetada, como outras cidades aqui da região adjacente. A entrada principal de Cachoeirinha está bloqueada, porque as águas subiram de tal forma de chegarem na metade da ponte principal. Ou seja, é impossível alguém entrar ou sair por Cachoeirinha. Existe uma outra alternativa que também foi bloqueada temporariamente e agora está liberada, mas nós não temos o acesso livre em direção a Porto Alegre. Por conta disto, ficamos ilhados, sem ter a possibilidade de sairmos com a flexibilidade de ida e volta para a nossa residência. Então, acabamos ficando trabalhando de forma mais online, orientando os coordenadores de regiões, os líderes. Nós, por bondade de Deus, conseguimos montar algumas equipes dentro da superintendência da UMADPA que estão incansavelmente trabalhando. As equipes estão lá na frente da batalha, junto com seus líderes e coordenadores. Mas muitas coisas, embora que virtualmente, chegando ao nosso conhecimento, nos impactaram. E entre estas questões, é exatamente uma situação semelhante a esta que você mencionou sobre a perda dos pais de uma jovem. Eu não sei se de repente é a mesma jovem ou não, mas uma jovem que está servindo ao Senhor, ela é casada, ela serve ao Senhor em uma cidade da região do Vale do Paraiana, lá em Três Coroas. E ela perdeu seus pais. E na última quarta-feira próxima passada, por dar assistência espiritual a este lugar, que nós, como Assembleia de Deus de Porto Alegre, e na minha pessoa, a pedido do pastor João, nosso presidente, eu sou o elo de interligação entre a igreja e aquele trabalho lá em Três Coroas, o Desafio Jovem. E então, eu estava vendo a transmissão do culto deles e ela, com o seu rosto banhado em lágrimas, ela estava adorando a Deus, tocando seu violão, louvando ao Senhor e tendo este processo tão doloroso que é a perda dos seus pais. Então, isso me chamou muito a atenção. Ou seja, ela não viu seus pais, ela não pôde enterrar os seus pais, não houve um velório, não houve um momento de despedida, não houve uma preparação, simplesmente por permissão divina, de forma muito rápida, ela acaba tendo ausência dos seus pais. Mas isto não a impediu de adorar ao Senhor. E eu estava vendo aquela transmissão, irmã Karine, e falando para a irmã Janaína, que estava junto comigo, e dizendo, veja lá, eu não vou aqui mencionar o nome dela por uma questão de ética, respeitar a questão pessoal dela, mas eu disse para a Jana, Jana, veja a irmã, e citei o nome dela, olha como ela está lá, no púlpito, adorando ao Senhor, junto do seu esposo, junto dos seus demais irmãos, em meio à dor, em meio ao sofrimento. E eu olhando o rosto daquela menina, porque ela é uma jovem, eu olhando no rosto dela e imaginando, Karine, como está o coração dela. Ela adorando a Deus, que Jesus é fiel, que Jesus é poderoso, que Jesus é tremendo. E o que está passando no coração e na mente dessa menina? Eu meditava naquele momento. Ela tocava as cordas do seu violão, as lágrimas correndo no seu rosto, os lábios abertos e um louvor de gratidão a Deus. Então, isso me marcou muito, ou seja, ela faz parte da equipe diretiva da ala feminina naquele Desafio Jovem, ela está lá à frente, junto do seu esposo, da sua cunhada, do seu concunhado, à frente de uma grande obra. Ela poderia muito bem, racionalmente falando, ela poderia muito bem dizer, bem, meu esposo, vamos embora daqui, vamos largar o trabalho,
Vamos juntar as nossas roupas, nossos pertences, e avise o teu pai, avise o teu cunhado, que é o presidente da instituição, que nós vamos embora, vamos para um outro estado, vamos mudar de vida. Digamos que, racionalmente, não haveria problema algum, porque cada um toma a sua decisão. Nós somos dotados do livre-arbítrio e, dentro da Constituição brasileira, o direito de ir e de vir. Racionalmente, não haveria nenhum problema se eles tomassem essa decisão. Mas não foi esta a decisão que eles tomaram. Eles decidiram ficar na presença de Deus. Aleluia. Então, esta é a experiência que me marcou muito. Dando sequência ao contexto, não se faz necessário aqui, e não é o propósito, tecer detalhes sobre todo o contexto da enchente, todo esse avalaçador processo que nós estamos vivendo. Só quem está pertinho sabe muito bem disso. Ontem Deus me permitiu conseguir sair aqui de Cachoeirinha. Para você ter uma ideia, Karine, eu e a irmã Janaína levantamos às 4 horas da manhã de ontem, 4 horas da manhã de sexta-feira. Nos organizamos e 5 horas e 20 minutos, mais ou menos, 5 horas e 30, nós saímos aqui de Cachoeirinha. Da minha casa, onde moramos, até o templo matriz da Assembleia de Deus em Porto Alegre, nós levamos 4 horas para rodarmos 44 quilômetros. Ou seja, para cada 11 quilômetros, levamos 1 hora. Então, é demais, porque as saídas estão todas obstruídas. Então, só restou a ERS 118, que pega moradores de São Leopoldo, Sapucaia, Canoas, Cachoeirinha, Gravataí, Alvorada e Viamão. Só que só tem o acesso por dentro das cidades de Alvorada e Viamão, em direção a Porto Alegre. Ok, chegamos lá, trabalhamos o dia inteiro, ficamos lá na presença do Senhor, porque à noite tínhamos a reunião de pastores e esposas de pastores. E ali, então, um dos assuntos tratados na nossa reunião foi que o nosso centro de distribuição e arrecadação em Porto Alegre serviu de modelo para toda a cidade e até o estado do Rio Grande do Sul. Olha aí. Servindo de modelo a tal ponto das autoridades reconhecerem isso e usarem como exemplo a nossa organização. Coisa linda. Terminada a reunião, o prefeito Melo, que é o prefeito da cidade de Porto Alegre, o senhor Sebastião Melo, ele autorizou também o retorno dos pedestres pela via que estava sendo apenas utilizada por viaturas, por ambulâncias, por pessoas em tratamento oncológico e também por caminhões. Ele liberou da meia-noite às 5 da manhã. Então, eu aproveitei e voltei pela Freeway. Você não faz ideia do cenário. Eram já madrugada e eram horários avançados. Você não faz ideia do cenário que, enquanto eu andava pela Freeway, eu contemplava. Você conhece bem aquela região ali da entrada da Cis Brasil. A Coca-Cola, por exemplo, ela está quase submersa. Quase submersa. Para você ter uma ideia da altura que as águas chegaram. Eu falei com um pastor ontem que mora no bairro Sarandi. Ele mora há 40 anos no bairro Sarandi. Sim. Eu perguntei para ele, pastor, como que as águas chegaram na sua casa? Ele disse, atingiram 4,80 metros. Ou seja, as águas estão mais ou menos mais da metade de um poste de luz de energia elétrica, de altura. É muito alto. Talvez a pessoa que nos veja agora, nos ouve, não dimensione isso. É só olhar para um poste de energia elétrica e pensar que está mais da metade daquele poste as águas cobrindo. Então, eu voltei pensando em todo esse contexto e fiquei meditando justamente nestas questões. Não é hora agora de julgarmos ninguém, não é hora agora de apontarmos o dedo para alguém,
não é hora de separatismo, de exclusivismo, de isolamento, de individualidade. Agora, você falou muito bem, agora é hora da unidade, do corpo de Cristo, independente da denominação evangélica, do campo eclesiástico, de convicções filosóficas, teológicas, se somos do grupo A ou do grupo B, por exemplo. Não, agora não é hora disso. A igreja tem uma missão. A missão da igreja dada por Jesus é pregar o evangelho. Um dos braços da atuação da igreja é o braço social, e esse braço está agora muito estendido e evidenciado, que é a prática social da igreja, que está sendo praticada de uma forma extraordinária por várias denominações evangélicas. E eu destaco aqui a nossa igreja, porque estamos fazendo, como Assembleia de Deus em Porto Alegre, um excelente trabalho. Um excelente trabalho, realmente. Nós estamos com muitas igrejas fechadas, com muitas igrejas debaixo das águas, e estamos realmente trabalhando. Mas a questão principal é que a igreja não foi instituída para ser um braço social. E é importante dizer isso. Por quê? Porque a igreja foi instituída por Jesus para pregar o evangelho. Então, quando nós nos omitimos de executarmos a principal razão da igreja ter sido instituída, acaba que brechas se abrem no mundo espiritual. Uhum. E por conta disso, então, acabam ocorrendo coisas. Uhum. No meio desse contexto todo, nos últimos dias eu tenho meditado muito, e quando eu te ouvi falar sobre o capítulo 10 de Daniel, eu me alegrei aqui. Glória a Deus. Porque eu estou no capítulo anterior. Eu estou no capítulo de número 9. E é muito interessante que Daniel, no capítulo de número 9, a partir do versículo 13, ele começa a orar ao Senhor. E veja o que diz a Bíblia. Ele diz assim: eu voltei o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, com rogo, com jejum, com saco e com cinzas. Ou seja, Daniel toma uma atitude diante de todo um contexto que Jerusalém enfrentava. Aqui é importante lembrar uma coisa muito significativa. Aqui, neste capítulo de número 9, Daniel já está dentro do contexto dos exilados que saíram de Jerusalém e foram para a Babilônia. Uhum. Alguns profetas foram contemporâneos e, de forma simultânea, eles aparecem no contexto do cativeiro babilônico. Por exemplo, Daniel, ele foi, junto dos seus amigos, o profeta que atuou dentro do palácio lá de Nabucodonosor, na Babilônia. Daniel e seus 3 amigos estavam dentro do palácio. A Bíblia diz que Ezequiel estava com os exilados junto ao rio Quebar. Então, Ezequiel estava do lado de fora do palácio, também na Babilônia, mas junto às margens do rio Quebar. E lá em Jerusalém estava Jeremias. Então, esses 3 profetas, entre outros, como eu disse, eles estão simultaneamente vendo todo o cenário. Então, pense comigo. Enquanto Daniel está dentro do palácio, sendo tratado, sendo preparado para servir a corte real da Babilônia, ele está tendo a sua visão interna do palácio. Ele ouve falar das coisas, ele recebe as informações lá do seu povo, que está em calamidade, que está em destruição em Jerusalém, mas ele está dentro do palácio. Ele não vê nada do lado de fora. Em contrapartida, Ezequiel está junto dos exilados, bem perto das águas do rio Quebar. Ou seja, a visão de Ezequiel é do lado de fora, enquanto a de Daniel é do lado de dentro. Agora, lá em Jerusalém, vivendo a dor, contemplando os corpos mortos, as ruínas queimadas, a destruição de forma mais latente ou clara, está Jeremias.
Isso é tão Uhum. profundo, irmã Karine, e queridos que estão aqui conosco, que a história, os tratados teológicos dizem que Jeremias chegou a ficar 20 dias com o rosto em terra, Meu Deus. chorando por Jerusalém. Uhum. Imagine. Então, por que eu estou dando esta síntese introdutória rápida para você entender? É que cada um está vendo de um ângulo o mesmo cenário. Você Exatamente. está a 10 mil quilômetros. Você está contemplando virtualmente o cenário. E está sentindo dor na alma, Sim. está chorando, está clamando, levantou aqui lives de intercessão, está na presença de Deus com teu esposo, meu querido amigo, doutor André, está aí sendo a mãezinha do Lucas, você está à distância. Nós estamos aqui do lado do cenário catastrófico. Eu tenho 50 anos de idade. Eu sou natural da cidade de Porto Alegre. Eu morei em várias cidades da região metropolitana, moramos na região do Vale do Rio dos Sinos, mas a nossa vida sempre se deu em torno e na capital gaúcha. Sim. Eu nunca havia visto algo tão terrível na questão climática, geológica, na questão visual. Você anda pelas ruas próximas ao centro da capital, chega a Uhum. te dar um pavor no coração. É uma dor, é uma dor. Ontem eu fui, no intervalo do nosso expediente, eu fui almoçar com a irmã Janaína na Avenida Cristóvão Colombo. Uhum. Entre a Avenida Cristóvão Colombo, descendo em direção à Avenida Farrapos, existem as transversais. Uhum. As águas vieram lá de baixo. Raciocina comigo, você sabe aqui o cenário geográfico que eu vou criar. As águas invadiram a Voluntários da Pátria. As águas subiram, invadiram a Farrapos. Meu Jesus. As águas continuaram até a metade da quadra entre a Farrapos e a Avenida Cristóvão Colombo. Você olha as transversais, Karine, Ramiro Barcelos, Pelotas, Garibaldi, Santo Antônio, ninguém consegue andar naquelas ruas. Você vai só até a metade e para por ali. Então, eu olhando aquele cenário, os andarilhos, os dependentes químicos, os desabrigados, Que loucura. desesperados, perambulando pelas ruas, procurando, entre aspas, vítimas para arrumar um dinheiro, para saciar a sua necessidade física, orgânica, da dependência química. Então, assim, Daniel está aqui agora, diante desse cenário todo. Ele já havia lido nos livros de Jeremias que este era o juízo de Deus, ou seja, o cativeiro babilônico, 70 anos, Judá, Israel, cativos lá na Babilônia. E o que ele faz? Ele vai para a presença de Deus em oração e jejum. E o que me chama a atenção é que ele não vai para a presença de Deus, Karine, se justificar, ou então dizer assim: Deus, nós somos crentes, eu estou na igreja há 70 anos, eu canto, eu prego, eu dou dízimo, eu evangelismo, eu visito os hospitais, eu vou aos presídios. Contextualizando para nós aqui. Daniel não vai para a presença de Deus assim. Olha só como Daniel vai para a presença de Deus. Ele diz assim: e orei ao Senhor, meu Deus, e confessei, e disse: ó Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Versículo 5. Olha só o que Daniel diz. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, e não nos deixamos levar, mas nos apartamos dos teus mandamentos e dos teus juízos. O que Daniel está dizendo? Senhor, tem alguma razão pela qual o Senhor permitiu o cativeiro babilônico? Exatamente. Tem alguma razão. E ele mostra a razão. Ele diz: pecamos. Ele não diz assim: o teu povo pecou.
Pecamos. Ele está junto, ele se coloca junto do grupo que pecou. Uhum. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente, fomos rebeldes e nos apartamos dos teus mandamentos. Talvez alguém, ao me ouvir aqui, Karine, vai dizer assim: Pastor Plauto, o senhor está com cajado de ferro e nem de madeira, mas é de ferro. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser sinceros. Nós, como igreja, nós estamos deixando a desejar. Uhum. Alguns meses atrás, não muitos meses, talvez uns 2 ou 3 meses, não lembro exatamente, eu estava pregando no encerramento de um trabalho e eu fiz uma simples ilustração. Eu estava no púlpito e eu chamei a atenção da nave da igreja e mostrei aos irmãos. Quem lembra a razão pela qual existe esta cortina aqui que divide o púlpito para a nave da igreja? Quem lembra? Eu fiz a pergunta. Uhum. Aí alguns irmãos levantaram as mãos. Eu disse: eu vou dizer a vocês por qual razão tem esta cortina separando o púlpito da nave da igreja. Porque houve um tempo que nós chegávamos no culto de ensino e aquela cortina estava fechada. Eu lembro. O coral que estava escalado estava orando desde as 19h30, chorando, clamando. Quando eram 20 horas, alguém batia num sininho ou algo parecido, ou começava a falar no microfone, e aquelas cortinas se abriam. No primeiro hino da harpa, a glória de Deus já se manifestava. Nas primeiras palavras que o dirigente do culto falava, sentimos aquela atmosfera favorável. E aí eu perguntei: e hoje? Hoje a gente entra na maioria das igrejas, os irmãos estão sentados, interagindo no Face, no Insta, trocando receita de bolo, de pizza, mostrando a viagem que fez, mostrando a programação do próximo mês, o que vai ser realizado nas férias, como é que foi isso, como é que foi aquilo, na hora da oração. Então, eu só estou citando isso como um exemplo entre tantas coisas. Nós deixamos de orar, Karine, como deveríamos orar. Nós, Sim. Estou usando aqui o pronome no plural. Nós deixamos de jejuar como deveríamos de jejuar. Nós deixamos de adorar como devíamos de adorar. Nós deixamos de cultuar a Deus como deveríamos cultuá-lo. Nós deixamos de fazer coisas como igreja, como organismo vivo na Terra, que deveríamos de fazer. Sim. E agora, em contrapartida, o reino das trevas avança. Não vou aqui entrar nos detalhes, nem mencionar alguma informação precisa, mas você viu, com certeza, e os nossos irmãos que estão aqui viram, há poucos dias, uma senhora adepta ao espiritismo baixo inaugurou o seu cemitério aqui na cidade de Viamão. Foi algo muito falado, muito repercutido na internet. Uma senhora adepta ao espiritismo baixo inaugurou o seu cemitério da sua religião. E ali, então, a reportagem abriu o interior daquele cemitério, mostrando seus detalhes. Sim. O reino das trevas avançando. E ali estavam imagens de várias entidades do espiritismo baixo e até uma entidade que a Bíblia fala muito claramente, chamada de Belzebu. Lá nesse cemitério em Viamão tem um altar de Belzebu. Sim. E o que me chamou a atenção, Karine, é que essa senhora líder desta religião do espiritismo baixo, ela conseguiu organizar muito bem o seu cemitério. Ela fez com tanta dedicação aquilo, com tanto empenho, que eu olhando aquele cenário por meio daquele vídeo, embora que eu estava impactado, assustado, assim, humanamente falando, por um outro lado eu estava pensando, o reino das trevas é mais prudente do que o reino da luz. Então, assim, em contrapartida, Daniel olha para aquele cenário e ele diz assim, bem, nós pecamos e não adianta a gente tentar achar alguma desculpa. E eu trago
para nós hoje, Karine? Eu sou gaúcho, você é gaúcha, eu amo o meu estado, eu já preguei literalmente em dezenas de cidades do estado do Rio Grande do Sul. Você acompanhou, você já pregou também em muitas cidades, cantou. Eu amo o meu estado, Amo eu sou também. gaúcho, mas eu vejo, isso, eu me responsabilizo por mim. Eu vejo que, dentre várias razões, uma delas é esta: Deus nos chamando a atenção para uma posição que a igreja evangélica ou a igreja cristã no estado do Rio Grande do Sul precisa tomar. Uhum. Segundo o IBGE, os dois estados com o menor percentual de evangélicos no Brasil são Rio Grande do Sul e o Piauí. Segundo o portal Povos e Línguas, o Rio Grande do Sul e o Piauí são os dois estados com o menor percentual de evangélicos do Brasil. Nós estamos hoje com mais ou menos 18% de evangélicos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Se não me trai a memória, o nosso estado tem 11 ou 13 milhões de habitantes. Então, vamos contar com a média de 13 milhões. Você imagina, 13 milhões de evangélicos, ou melhor, 3 milhões de habitantes. Se fosse 10%, seria 1.300.000 evangélicos. Então, é 18%. Então, digamos, dá quase 2 milhões de evangélicos. Ok? Mas ainda assim, junto com o estado do Piauí, são os dois estados com o menor percentual. Uhum. A unidade da igreja, ela precisa ser fortalecida. Daniel está junto com os exilados. Ele reconhece que pecou, que o povo falhou, se Sim. distanciou dos mandamentos. Então, o que eu quero dizer aqui, dentro desse contexto? É que é uma questão climática? É claro que é. Existe aqui todo um outro contexto que não é o caso, que nós poderíamos falar, que a questão da construção civil, a questão da construção do próprio muro de contenção da Mauá, fez com que a terra avançasse o lugar que é do Rio Guaíba. As águas do Rio Guaíba foram literalmente empurradas de volta quando o cais do porto foi construído. Os antigos dizem, por exemplo, que as águas naturalmente do Rio Guaíba chegavam até a Rua dos Andradas. Meu Deus. Então, veja bem, lá em cima. Então, a construção veio, a construção civil empurrou as águas. É uma questão geológica? É. É uma questão de a camada de ozônio estar afetada? É. É uma questão de poluição de rios, mares e oceanos? É. Mas não é só isto. É espiritual. Então, eu quero chamar a atenção dos nossos amados aqui para nós entendermos isto. É hora de reconhecermos como igreja, nós como igreja, reconhecermos o que Daniel reconheceu. Senhor, pecamos. Não é hora de dizer assim, a culpa é do governo, a culpa é do partido A, B ou C, a culpa é de algum órgão social. Não. Agora não é hora de encontrarmos culpados. Agora é hora de conscientização. Senhor, pecamos. Então Daniel vai para a presença de Deus e diz, Senhor, pecamos. E aí, eu não vou aqui mencionar, em virtude do tempo e também para não ser cansativo, mas eu sugiro que os irmãos leiam ou releiam o capítulo 9 de Daniel. Você vai ver esta oração extraordinária. E Daniel ele vai dizendo, Deus, tem misericórdia, Deus, olha para nós. A gente pecou, a gente falhou. E aí você vai ver que Deus, aí entramos depois no capítulo 10, que Deus é misericordioso, Deus envia o anjo Gabriel e vai lá, consola Daniel, que desde o primeiro dia que foi lá no início, foram 21 dias e tal.
o Senhor estava ali ouvindo. Mas a minha tônica aqui é esta, para deixar isso bem gravado. Para mim, isto que está acontecendo, além de racional, de geológico, climático, etc., para mim, é espiritual. Sim. Eu convoquei a Almadpa Uhum. para, nestes 2 últimos sábados, hoje, e a gente não tem a formação de tocar trombeta quando ora ou jejua. Eu entendo que Jesus falou assim, Uhum. tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Tem muita gente orando com a porta aberta para ser visto na oração. Jesus não mandou orar com a porta aberta. Jesus mandou orar e fechar a porta. E em secreto, teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Convocamos ao Almadpa para 2 últimos sábados de maio estarmos em jejum e oração. Você falou sobre batalha espiritual. A gente, por bondade de Deus, tem experiência na oração e na batalha espiritual, que é estar em oração e jejum. Mas esta semana foi uma das semanas que eu mais lutei para orar. E olha que eu tenho orado há alguns anos. Você sabe disso, você também. A gente não quer aqui uma autopromoção, uma auto-vanglória. Não, nem vou entrar em detalhes na questão de retiros espirituais, etc. Não. Mas esta foi uma das semanas que eu mais lutei para orar. Pensa numa guerra espiritual. Sabe aquela questão de você querer concentrar, ordenar os teus pensamentos para orar e não conseguir? Pois então, hoje pela manhã eu estava em oração. E uma guerra para orar. Uma guerra. Mas eu fiquei em oração. Eu estou na presença de Deus até agora. Porque eu tenho um propósito com Deus. E eu sinto uma graça de Deus aqui para dizer para você que está conosco que Deus não chama covardes. Deus não chama pessoas não posicionadas. Sabe o que Deus está dizendo para nós com tudo isto? Te posiciona, igreja. Te posiciona. Nós estamos vivendo uma vida muito relapsa, uma vida muito virtual, de selfies, de vídeos, de postagens e de pouca oração, de pouco pranto, de poucos rogos. Esses dias eu perguntei, não querendo uma resposta visível, audível, eu perguntei numa agenda que eu estava cumprindo, como é a tua vida de oração e jejum, irmão? E aí me virei para o púlpito e falei, e os senhores? Como é a vida dos senhores? Não me respondam aqui. Oramos como orávamos no início da nossa conversão? Jejuamos como jejuávamos há anos atrás? Ou estamos só no nosso nome, na nossa posição eclesiástica? Ou estamos baseados nos nossos seguidores, nos nossos admiradores? Seja qual for o adjetivo que queremos usar aqui. Na verdade, nós não estamos fazendo, Karine, o que deveríamos fazer. E isso é um fato. Só que eu também tenho uma palavra de esperança para dizer. Dá tempo da gente se posicionar. Dá tempo da gente rasgar o coração e não as vestes, como disse Joel, o profeta Joel. Há tempo de rasgarmos o coração e colocarmos o nosso rosto em terra e dizer assim, Senhor, pecamos, estamos falhando, não estamos orando como deveríamos, não amamos o nosso irmão de uma outra denominação evangélica como deveríamos amá-lo, não respeitamos um outro irmão de um outro segmento evangélico como deveríamos respeitá-lo, julgamos muito e somos negligentes na prática da autorreflexão. É a hora de chegarmos como Daniel na presença de Deus, Karine. Eu sinto Deus aqui chamando a gente para um comprometimento mais forte, mais contundente. Chegou o tempo de pararmos com essas picuinhas, com essas questões de que eu pertenço à igreja A e você à igreja B e por conta disso nós não nos damos, não nos relacionamos. Jesus, quando enviou os 12, ele disse, vocês vão e aonde vocês entrarem,
vocês saúdem aquela comunidade da aldeia com a paz. Tem crente que não Pelo dá amor de Deus. paz do Senhor para o seu irmão porque ele pertence a uma outra igreja. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse que eu não posso participar de um culto na tua denominação, porque se isso acontecer eu posso ser disciplinado na minha igreja? Sim. Que evangelho é esse? Que você não pode olhar o teu irmão do outro lado da rua, que você o conhece há quantos anos e desfrutou de comunhão com ele, e você não pode parar para conversar, porque se de repente passar alguém, tirar uma selfie, vai enviar aquela foto para uma autoridade eclesiástica que vai acabar penalizando aquele irmão ou propriamente você. Que evangelho é esse? Que você não pode visitar uma igreja que não seja a sua, que logo já chega uma mensagem no teu Instagram, no teu WhatsApp, de alguém te corrigindo por tal atitude tomada. Que evangelho é esse? Por briga de cargos. Que evangelho é esse? De disputa de posições convencionais. Que evangelho é esse? Deus está dizendo assim, ó, vocês estão pecando, vocês estão negligenciando, vocês estão deixando a desejar, e tudo isso está acontecendo também, eu estou sendo muito prudente nas minhas palavras, também, não exclusivamente, mas também, por causa desta negligência espiritual da igreja. Mas há tempo para ainda buscarmos ao Senhor, há tempo para ainda confessarmos as nossas misérias. Minha vontade era aqui pregar uma palavra evangelística. Eu sou evangelista. Sim. Mas eu sinceramente, eu já passei da fase do emocionalismo nas pregações. Eu já fui mais emocional nas pregações. Mas ser emocional não significa ser sincero. Ser emocional não significa ser verdadeiro ao compromisso de falar o que Deus quer que falemos. Eu sou pentecostal. Quem me conhece, me acompanha, me segue nas plataformas, nas campanhas, nos congressos. Eu sou um avivalista, eu amo a palavra de Deus, mas Deus tem falado do meu coração é isto. Vocês pecaram. Vocês estão negligenciando como igreja. Vocês estão falhando como corpo de Cristo. E também, não unicamente, mas também, por conta disso, eu permito o que está acontecendo para chamar a atenção de vocês como igreja. E é hora, ó, de arremangarmos as mangas, reconhecermos as nossas misérias, clamarmos a Deus por misericórdia, pedindo perdão ao Senhor e dizer, Senhor, nos ajuda. Nós vamos nos posicionar. E vamos ganhar almas, e vamos pregar o Evangelho, e vamos quebrar as barreiras denominacionais, e vamos estar como igreja, unidos na unidade do Espírito Santo. Eu creio assim, nós vamos passar por nós vamos ultrapassar essa limitação que estamos tendo, nós vamos vencer tudo isso, Karine. Deus vai nos dar graça, mas precisamos nos posicionar. Era isso que eu desejava compartilhar com vocês. Acredito que o que eu não consegui, em virtude da minha limitação, falar, Deus vai completar no seu coração. Fico à tua disposição. Olha, pastor, faço as minhas palavras as suas, né? Porque, sinceramente, eu acredito que até o que não é espiritual percebe o tamanho da desunião do povo de Deus e a voz de Deus gritando. Exato. A voz de Deus. A minha avó foi espírita por mais de 40 anos. E ela morava na nossa... O senhor conheceu, né? A casa dela era junto com o que dividia era uma parede. E eu cresci vendo, apesar de crescer num lar cristão, eu cresci também vendo minha avó sendo muito fiel à sua religião, da Umbanda. Ela era muito religiosa. E era tão perfeccionista, ela não falhava uma noite de terreiro, né? E Sim. nós, fica olhando para nós, tá? Minha avó, baixo de chuva, podia estar doente. Ela ia, porque ela tinha um compromisso. Ela era médica
médium e existia algumas entidades que a usavam e ela precisava ser fiel às entidades. Eu tô na Europa. Quem tá aqui tem a outra visão, como o senhor diz, né? O senhor tem uma visão vendo daí as notícias da Europa. Agora, eu morando aqui, o povo tá muito distante, pastor. Pregadores, cantores, pastores, muitos aqui vieram para cá e estão, ó, mortos espiritualmente. Por quê? O euro fala mais alto na questão do trabalho. Não estou falando em questão de enriquecimento, mas aqui a demanda é muito alta. O aluguel das casas é muito alto e as coisas nos mercados e em shopping, de loja, enfim, é tudo muito alto. Então, para tu ter uma vida regular, tu precisa trabalhar. Então, muitos só trabalham para viver. E muitos só trabalham para viver, se manter aqui, não para poder ter uma vida de luxo ou construir uma vida no Brasil para poder voltar. Muitos não conseguem fazer isso. Quem chegou agora, principalmente, não está conseguindo. Aí não pode ir no culto porque está trabalhando. Não consegue ir na oração. Jejum, então, nem se fala. Eu sou desse tempo, pastor, e louvo a Deus por ser desse tempo. E eu sei que a gente tem falhado ainda. Mesmo assim, nós estamos orando muito pouco. Nós estamos jejuando quase nada. E nós estamos acusando o nosso irmão. Estamos nos levantando para discutir. Eu fico... Ai, meus irmãos. O Senhor falou comigo até sobre o Instagram esses dias, dizendo, essa postagem que tu fez ou pensa em fazer, edifica alguém, essa viagem, essa roupa, essa foto, essa comida, porque tu vai talvez uma lasanha bem gostosa e alguém tá assistindo e não tem nem arroz e feijão para comer, tu vai provocar algo ruim nessa pessoa, talvez. E o Senhor começou a falar tanta coisa ali comigo, pastor. E eu disse, Deus, como a gente é miserável. A gente quer ostentar. A gente está invertendo os valores. Deus não está nisso, não. Deus não está nisso, não, pastor. Eu estou vendo várias pessoas aqui comentando também, pecamos, Senhor, falhamos, estamos em guerra. E é isso aí, irmãos. A hora é agora. Acorda, igreja. Quando eu falo acorda, igreja, eu estou dentro desse chacoalhão de Deus. Vamos lá, Karine. Eu não te chamei para andar como os outros. Tu é luz, tu é diferença. Foi para isso que o Senhor nos chamou. Só que a gente está entrando na jogada do diabo, pastor Plauto. E o inimigo está ganhando vitória e matando o profeta. E os próprios profetas estão... O André me diz uma coisa, é verdade, não dá pedra para o diabo. Então tem coisa que eu não vou postar, porque eu não vou dar pedra para ele jogar em mim. Então, vigia. Deus me chamou para pregar e louvar, para evangelizar, para fazer missões nessa terra. E quando eu venho para uma rede social, quando eu vou falar de alguém também, não foi para isso. Deus me chamou. Eu tenho que saber o que Deus quer através da minha vida, naquela conversa, naquele assunto ou naquela postagem. Exatamente. Então, pastor, nós a quem? Eu falo do Rio Grande do Sul e falo também aqui da Europa. Nós precisamos nos consertar com Deus. Ou então o juízo de Deus vai ser terrível. Vai ser terrível. Você imagina, nós estamos vivendo dias, por exemplo, um tópico apenas. Para nós que somos pentecostais, o Brasil tem 22 milhões de pentecostais. O Brasil tem 46 milhões de evangélicos. Cristãos são 60 milhões. Mas evangélicos são 46 milhões. Dos quais 22 milhões são pentecostais. Nós estamos vivendo dias onde o pentecostalismo, na evidência, ele é questionado, ele é julgado. Nós participamos de cultos, de reuniões ministeriais, onde as línguas estranhas são proibidas, ou quase literalmente proibidas. Nós estamos vivendo dias onde os dons do Espírito Santo são questionados se eles realmente fazem parte da igreja odierna ou ficaram para os tempos da igreja em Jerusalém, que é um tema muito interessante que eu tenho estudado e debatido, entre aspas, abordado bastante, que é o cessacionismo e o continuismo. Os dons espirituais estão sendo questionados. O que era normal antigamente, ou seja, uma irmã ou irmão começar a ser renovado em línguas estranhas e lá do outro lado da nave da igreja ter uma interpretação daquelas línguas, isto hoje é julgado como emocionalismo. Ah, pastor, demônio
mesmo se manifestar. Tu vê ali coisas Esses dias, sobrenaturais. esses dias nós iniciamos uma campanha no Culto da Vitória, que a gente coopera ali, atendendo na matriz. E o tema que Deus nos deu, eu sempre busco em Deus, a cada mês, um tema. E para aquele mês, que foi o mês passado, o mês de abril, Deus nos deu um tema. E para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. E o tema era abril, o mês da destruição das obras do diabo. Quando nós lançamos essa campanha, na primeira quinta-feira da abertura da campanha, uma mulher entrou pela porta central da matriz e se manifestaram demônios nela. Foi uma confirmação da campanha. Mas, isso é raro. Mas ao mesmo tempo eu vi pessoas apavoradas olhando para aquilo. Crentes apavorados olhando. Meu Deus, o que é isso? Igrejas hoje, e se eu dou, o senhor sabe que eu sou expressiva, e se eu dou um glória a Deus bem alto, alguém olha. Gente, isso aí já passa. Em que mundo que esse povo tá? Em que mundo que esse povo No mundo da terra. Paulo, quando Exatamente. escreve a igreja de Colossos, no capítulo 3, e aqui não tem esboço, é tudo orientado por Deus. Não estamos aqui numa caixinha fechados. Não que o esboço seja errado, não é isso. Mas para esse momento. Paulo, quando escreve a igreja de Colossos, ele diz no capítulo 3, versículo 1 em diante: se vocês já morreram com Cristo e ressuscitaram com Ele, pensem e busquem as coisas, eu estou aqui sintetizando, pensem e busquem as coisas lá do alto. Sabe qual é o problema? É que a maior parte dos crentes não pensa mais no céu, no alto. Não. A maior parte dos crentes não pensa mais no arrebatamento, na vida eterna com Deus. Não. Há um comodismo tamanho por parte de boa fatia da igreja brasileira, um comodismo. E isso é fato. Só que se a gente não fala isso, a gente fica só com paninhos quentes, entendeu? Graças a Deus que tem uma igreja que está orando, mas tem uma fatia que está pensando só na terra, só na vida terrena. Quando o senhor falava, pastor, e eu ouvi claramente aqui o senhor dizer para mim, às vezes a gente pensa uma coisa, planeja algo e Deus vai lá, né, e mostra. Eu usei esse caminho, mas eu que estou guiando, eu que estou fazendo, estou movendo. Eu pensava que nós oraríamos muito mais na live de hoje, mas enquanto o senhor falava agora, eu ouvi o senhor falando aqui comigo e Deus disse assim: esse é o clamor de hoje. Exato. Olha aí. Esse é o clamor pelo Rio Grande do Sul hoje. Olha que coisa. Oh, glória a Deus. O Senhor está chamando aqui. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ei, profeta, volta a profetizar. Não fica calado, não. Em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus aqui desde o início dessa live. Ele está falando. Ele está nos chamando para um despertamento. Não estamos aqui apontando o dedo ou julgando alguém. Longe de nós isso. Nós estamos aqui pela palavra de Deus, falando da realidade. O final dos tempos, o fim dos tempos é real. As igrejas estão frias demais, irmãos. E eu falo isso, eu sou parte dessa igreja e eu não posso me conformar com isso. Eu preciso fazer alguma coisa. Você vai no culto, você esquece da toalhinha, você esquece do lenço, você não chora mais, não te faz mais falta. E isso está errado. Errado. Ah, irmão, eu pregava no passado, eu orava. Não! Se você está vivo, respirando, se você está vivendo o dia chamado hoje, é porque Deus tem um negócio contigo na terra ainda. Cultos senão você teria partido para outra. Exatamente, cultos apáticos, cultos envolto de perda de tempo. Jesus não é mais o centro da adoração. Exato. Hoje Jesus não é. A preocupação hoje, pastor, é de eu causar. Eu preciso gravar algo que vão me conhecer, que vão me valorizar. Eu sei que isso é bom, tô falando por humana, ser humano. Quem não gosta disso, quem não quer isso? Só que isso a unção tá ficando embaixo disso, a preocupação da unção, porque a unção é que faz a diferença. A graça de Deus está abaixo disso. É mais importante eu ostentar, eu ter o melhor carro, quando eu for cantar é melhor comigo, quando eu for pregar um negócio anda comigo. Não, gente, não é isso. Essa competitividade ministerial, quem é o melhor, quem vai fazer mais,
Pelo amor de Deus, há uma voz, João Batista continua, aquela voz continua ecoando no deserto. Arrependei-vos. Vocês estão pensando que são o quê? Tem um que é maior que eu, tá chegando aí. Eu sou só uma voz. Eu conversava ontem com a minha mãe ainda. Mãe, aqui na Europa, aqui em Portugal, eu me sinto uma voz clamando num deserto. Esses dias eu fui pregar numa igreja, pastor Plauto, e Deus falou comigo e eu fiquei lutando. Será que é de Deus isso? Chama aquele homem lá atrás, um homem alto, e o meu Deus do céu, chamei. O que eu vou dizer para esse homem, Deus? E Deus disse, tenho eu te livrado do suicídio, porque tu tentou se matar. Eu comecei a entregar o recado para o homem desabou a chorar. Eu digo, meu Deus! Acabou o culto, o pastor veio em mim e falou, Karine, essa semana eu fui na casa dele, porque ele tinha tentado suicídio e não conseguiu. Há uma voz. O que é mais importante, pastor? Eu viralizar ou alguém ser salvo do inferno através da minha vida, sabe? Isso é reino. Eu sei que isso é reino. Deus quer abençoar. Deus quer e eu quero tudo que Deus tem para mim. Mas isso não, esse ego, esse desejo pela fama, essa coisa de ser melhor, não. Eu sou mais crente que o outro, eu sou mais espiritual que o outro. Deus está enojado, ele vai vomitar esse povo. Ele vai vomitar. Deus não está nisso. Esses dias eu ouvi uma expressão de um pastor bem conhecido, assim, eu o conheço, já estive algumas vezes com ele, é um pregador bastante conhecido no Brasil, enfim. E esses tempos ele falou uma frase muito simples, e agora, enquanto você falava, eu me lembrei dessa frase que eu ouvi ele dizer. Ele disse, tem crentes que causam enjoo em Deus. Aí eu fiquei prestando atenção. O que será que ele quer dizer com isso? Aí ele estava explicando que aquela expressão lá de Apocalipse, capítulo de número 3, é a expressão base para que ele colocasse aquela situação dentro do contexto da igreja. Ele disse que, assim como João recebe a visão de Jesus na ilha de Patmos, quando o Senhor diz, porque tu não és frio e nem quente, mas tu és morno e vomitar-te-ei da minha boca, ele colocou essa expressão bíblica como parte da igreja que causa enjoo em Deus, que são os mornos. Aqueles que não têm definição. Fazem as coisas, mas sem definição. Estão na igreja, mas acabam sendo meros frequentadores de cultos. Só cumprem o rótulo, o protocolo litúrgico, mas não estão realmente comprometidos. Nós vamos orar agora, neste momento. Vamos fazer uma oração. O sinal, ele realmente não está muito bom como deveria. Então, quero agradecer a você que está aqui conosco desde o início, você que entrou depois, que o Senhor te abençoe. Nós vamos orar agora. Vamos fazer uma oração pelo Rio Grande do Sul. Vamos clamar a Deus. Vamos pedir a misericórdia do Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Você pode orar comigo agora? Vamos orar. Eu sei que você estava aí ouvindo tudo aquilo que falamos. Eu não vou aqui ser redundante, mas faça como Daniel fez. Capítulo 9, versículo 5. Pecamos, Senhor. Pecamos, erramos, falhamos, te entristecemos. Nos ajuda a melhorar, nos ajuda a te agradar mais. Pecamos. E Deus vai dar muitos livramentos, vai dar muitos escapes. Nós vamos passar por isso, irmãos. Nós vamos superar tudo isso. Nós vamos em nome de Jesus. E Deus vai dar vitória. Vamos ver se a cantora Karine consegue entrar aqui novamente para a gente orarmos juntos, enquanto você vai se preparando para orar conosco. Nós pecamos. Glória a Deus. Conseguimos. Aleluia. Vamos aqui orar, estou, então. pastor. Vamos orar nesse momento. Se você quiser falar mais alguma coisa, fala e a gente fica na presença de Deus aí, porque já são 10 para as 4. Eu só quero orar, porque eu sinto que é isso que Deus quer. O que Deus tinha para falar, falou aqui também, foi tremendo. Impactou minha vida. Eu estou saindo dessa live aqui, pastor, impactada. Amém.
E eu Amém, espero que cada um que está aqui com a gente, quem acompanhou e viu, eu estava no Instagram do meu esposo, agora consegui entrar aqui de novo no meu. glória. O dele se foi a bateria. Eu digo, Jesus, me ajuda, e aqui estou. Então, meus irmãos, eu convido você. Você pode, dobra aí teu joelho. Nós vamos orar. Nós vamos clamar aqui agora. Para que a mudança comece em nós. Em nós. Em nós. De mim, aqui, ó, que saia de mim, que flua de mim, o que o Espírito quer para esse tempo, para essa geração, para esse momento, que flua de ti a mudança. Se o culto tá frio, vai lá e deixa Deus te usar para aquecer aquele culto. Não interessa. Ah, mas o fulano tá seco demais. Vai lá com lenha, vai lá com brasa, vai lá com fogo. Se enche de Deus e vai. Eu falo porque aqui, se eu não for assim pro culto, meu Deus, eu preciso fazer a minha parte. E eu não posso sair dizendo, não, o culto tava ruim, o culto tava frio. Não, eu tava lá. Eu busquei o Senhor, eu fiz a minha parte. E Deus vai nos abençoar. Vai. Se você pode, feche os seus olhos. Nós vamos clamar pelo Rio Grande do Sul. Nós vamos clamar por um avivamento. E nós vamos clamar pela nossa vida e pela nossa família, em nome de Jesus. Ore aí. Glória Pai, a Deus. nós te agradecemos, Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Aleluia. Por esta live, por estarmos aqui, nós sentimos a tua presença. Nós sentimos que o Senhor está aqui conosco. E nós pedimos nesta hora, Senhor, para cada um que está aqui online, para quem vai assistir depois, que o teu Santo Espírito, Deus, possa convencer os corações, que o teu Santo Espírito possa falar aos corações. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te peço por um despertamento espiritual. Alabai, decandarabai. Um despertamento espiritual em meio à tua igreja, em meio à tua noiva, no meio do teu povo. Em nome de Jesus, nós estamos aqui nos arrependendo, nós estamos aqui nos humilhando, nós estamos aqui para consertar o nosso altar, nós estamos aqui para fazermos, Deus, uma nova aliança contigo, para renovar os nossos votos contigo. Nós nos humilhamos, nós nos prostramos, nós nos humilhamos na tua presença santa. A minha alma aqui, Senhor, estremece diante da tua grandeza, diante da tua majestade. O Senhor é grande, eu sou tão pequenininha. O Senhor é grande e eterno, e quem eu sou? Eu sou dependente do Senhor. Cada um aqui está orando e clamando, Deus, por um despertamento. Rabai, decanda, labachuri, candarabai. Começa por mim, começa pela minha casa. Em nome de Jesus, Senhor, nós estamos aqui nos colocando à disposição para sermos usados por Ti. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Deus. Repreenda, Senhor, com toda seta, com tudo aquilo que não vem de Ti. Em nome de Jesus, desfaz o laço, corta, quebra. Em nome de Jesus, entra agora nos lares, Deus, de cada um que está aqui assistindo. Cada irmão e irmã que está conosco, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Em nome de Jesus Cristo, nós estamos pelo Rio Grande do Sul. O Senhor está sacudindo a palmeira, Deus. Mas aqueles que têm raízes em Ti não vão cair, não. O Senhor vai restituir. O Senhor vai trazer à existência aquilo que parece que se perdeu. Tu és poderoso e especialista em recomeço. Tu és poderoso e especialista, sim, em recomeço. Oh Deus, o Senhor tem uma grande obra com os meus irmãos, conterrâneos, gaúchos. E esta obra não vai acabar, e essa obra não vai parar, mas a tua igreja vai avançar, a tua igreja vai se posicionar, a tua igreja vai melhorar em nome de Jesus. Nós vamos fazer a nossa parte, porque o Senhor tem nos alertado aqui nessa live, o Senhor tem chamado a nossa atenção, tem puxado a nossa orelha, porque o Senhor tem negócio conosco ainda nessa terra, porque o Senhor quer nos usar nessa terra. Então nós pedimos a Ti, Senhor, age começando em nós, aviva começando em nós, como diz aquele louvor, começando em meu coração, reaviva a tua igreja de novo, reaviva a igreja do Sul, reaviva a igreja do Rio Grande do Sul, e eu não estou falando aqui de placa, eu estou falando aqui de igreja, reaviva a tua igreja no Rio Grande do Sul. Essa enchente está gritando, é o Senhor dizendo
dizendo: acordem, despertem, eu estou às portas para voltar, e a terra vai começar a falar, e a terra vai começar a clamar. Aquilo que o Senhor está dizendo e muitos não querem ouvir, vão ter que ouvir sim. Ah, é a última hora. Prepara-nos, 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 prepara-nos. Eu te peço, Senhor, um socorro para quem precisa agora. Levanta, Deus, um suprimento para quem precisa agora. Quem está clamando por um leite, quem está clamando por uma carne, quem está clamando por um socorro específico, vai lá agora, Senhor, e socorre, levanta um bom samaritano. O Senhor está enojado, Deus, de sacerdotes e levitas que passam pelo bom samaritano, que sabem, Senhor, e passam por aquele homem, melhor dizendo, que foi assaltado, que está machucado, e fazem de conta que não estão vendo nada. Ah, Deus, tira as vendas dos nossos olhos, dá-nos mais amor, dá-nos mais empatia, dá-nos mais sensibilidade espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que estejamos como bom samaritano, estendendo a mão, tendo azeite para curar. Sim, Senhor, tendo exatamente aquilo que o homem ou a mulher precisa para suprir a sua necessidade espiritual, Deus. E depois também, Senhor, aquela necessidade humana. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Ti a Tua graça para que sejamos usados por Ti neste tempo da forma que lhe apraz. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós sentimos aqui, pastor, que chamamento de Deus hoje para nós, sabe? Glória a Deus. Aleluia. Que chamamento. Glória a Deus. Falando comigo, eu sei que falou com muita gente aqui. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Eu quero agradecer ao Senhor, pastor, por continuar se mantendo da mesma forma como eu lhe conheci lá quando eu tinha os meus 12 anos de idade. Estou com 35, pastor, e posso dizer, pastor Plauto é o mesmo homem de Deus. Aquele que é pai, aquele que é marido e aquele que zela pelo chamado de Deus na sua vida. Que Deus continue guardando o Senhor, pastor. A nossa casa ama o Senhor e a sua família. Que Deus abençoe. Muito obrigada e que venham mais lives. Eu vi aqui o povo dizendo que sentiu saudade dos programas que a gente fazia, sabe? Então vamos lá, pastor. Glória a Deus. E é bênção. Obrigado, obrigada por tudo. Eu que te agradeço. Obrigado pela comunhão. Obrigado por você também aí ser uma voz profética e uma voz, eu vou dizer, uma voz pentecostal na Europa. Você mesma disse já em outra oportunidade que as pessoas se iludem ao pensar que a Europa é composta de igrejas com centenas de membros. Não é uma verdade. Às vezes alguém posta uma agenda que esteve pregando na Europa, seja em Portugal, seja na Alemanha, seja na França, seja onde for. As pessoas imaginam assim as igrejas lotadas. Não é uma verdade. Você vive aí há 4 anos, você sabe que não é. Uma igreja com 100 membros aí pode se considerar uma igreja super grande. E você está sendo uma voz profética no meio desse contexto. E que Deus te conserve aí. Não é fácil nos mantermos no pentecostalismo, e eu falo na questão evidencial. Não é fácil nos mantermos crendo nos dons espirituais. Não é fácil nos mantermos precisando do renovo diário de Deus. Não é fácil nos mantermos tendo a consciência de que nós temos que orar, de que nós temos que jejuar. Mas eu louvo a Deus pela tua vida. Você está aí firme, junto do teu esposo, que é um presbítero da igreja, o doutor André, mestre em Direito. Não obstante a toda a sua formação acadêmica, é um temente ao Senhor. Que Deus guarde vocês com a chegada aí do Luquinhas, que a gente tem uma vontade tremenda de conhecê-lo pessoalmente, mas ainda não deu tempo, mas vai dar esse ano, quem sabe. E quanto aos programas, foram anos de programas, de lives. Quem sabe a gente contextualiza, quem sabe? A gente contextualiza e ao invés de serem programas de radiofônicos, possamos fazer lives, quem sabe? Tá pensando nisso, pastor, é de Deus, tá? O senhor falando ali. Não, e outra coisa, quando veio no meu coração o senhor, na verdade veio depois do André.
Eu tinha esquecido, o André disse, chama o pastor Plauto. Aí passou uns dias, eu tô com uma ideia, vou chamar o pastor Plauto, mas eu já tinha te falado. Oh, glória a Deus pela vida do irmão André. Ele tá lá no quarto cuidando do Luquinhas, e eu louvo a Deus, pastor, assim, porque, sabe, a gente se sente às vezes assim, tão pequenininho, parece que não estão fazendo nada, mas quando a gente vê Deus, sabe, movendo aquilo, a gente vê, ainda estou sendo uma voz. Ainda estamos sendo. Então, que Deus te conserte, guarde, te abençoe. Vamos nos manter, não é fácil. Às vezes eu recebo críticas, pré-julgamentos, porque eu sou um pastor, como você disse, por bondade de Deus. Eu sou o assessor do pastor João, que é o presidente da maior igreja do estado do Rio Grande do Sul, falando de Assembleia de Deus, que é a Assembleia de Deus da capital. A gente trabalha na superintendência da UMADPA, atendendo cultos, agendas. Eu recebo, por algumas vezes, críticas e até julgamentos por ser um pastor pentecostal. Mas antes de encerrarmos, eu quero dizer que eu sou pentecostal e eu estou como um pastor. Ou seja, se amanhã eu não for pastor, eu continuo sendo pentecostal. Então, eu sou pentecostal e estou como pastor, como assessor, como superintendente, etc, etc. Se amanhã eu não estar mais como pastor, como superintendente, como assessor, eu continuarei sendo pentecostal. Pentecostalismo é a essência. Então a gente é muito criticado e julgado por conta disso, por que línguas estranhas, para que avivamento, para que dons espirituais, para que ficar ensinando que as pessoas na igreja precisam orar muito e buscar a Deus, para quê, para quê? Eu vou continuar assim até o arrebatamento da igreja, ou até esse corpo aqui, que nem Paulo disse, esse tabernáculo terreno tombar, eu vou permanecer assim. E eu sei que você também. Obrigado pelo convite. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Até a próxima, tá? Um abração para a Jana aí, para todo mundo. Amém. Um abração para o André e um beijão bem apertado aí no coraçãozinho do Luquinhas. Obrigada. Meus irmãos, Deus abençoe todos vocês, tá? Fiquem ligadinhos aqui, vai ter mais live e o nome do Senhor segue aqui sendo glorificado. Não pare de clamar pelo Rio Grande do Sul, não